Atendimento não é interrogatório e justamente por isso que o cliente ou para de te responder ou então você não tem assunto e aí em menos de 10 mensagens você já está passando proposta para o teu cliente. O cliente chega no teu WhatsApp, pergunta se você faz tal coisa ou quanto custa tal coisa. Você pergunta qual que é o serviço que ele precisa ou para ele contar a história dele e ele conta a história dele. E aí você começa, isso foi que dia? O que aconteceu? Você tem tal coisa? Você fez tal coisa? Só pergunta direta. Eu vou usar como exemplo o trânsito, que eu acho que fica mais fácil. A pessoa fala assim, gostaria de recorrer a uma multa. Você fala, qual multa? Aí ele fala, bafômetro. Que dia que foi? Antes de ontem. Qual que é o prazo para recorrer? Dia 30. Onde foi a blitz? Minas Gerais. Qual que foi a cidade? Tal. Foi na rodovia? Sim. E aí fica parecendo que ele tá numa delegacia sendo interrogado. E por que que isso não funciona? Porque ao invés de você entender a situação da pessoa, entender o que que ela quer resolver, você atola ele de pergunta e alguma dessas perguntas ele vai precisar consultar um documento, alguma coisa que ele nem sabe. Por exemplo, prazo. Cara, você não precisa perguntar prazo pro cliente. Eu sempre pergunto assim, foi mais ou menos quando isso? Aí o cara, não lembro. Mas você não lembra, tá? Foi há 3 meses, há 2 meses, há uma semana, há um ano atrás? Quando que foi isso? Porque o interrogatório, ele é pergunta direta, fechada, e o cliente responde só aquilo. É bom que o atendimento vai rápido, né? Você descobre se é viável ou não, mas o que é ruim? Na hora de fazer um parecer ou na hora de fazer um pitch no cliente, você não sabe se ele tem cartão de crédito, você não sabe de onde que ele veio, você não sabe se ele é indicação, você não sabe se ele tem medo de perder a carteira, você não sabe, se for um outro exemplo de outro nicho, né? Você não sabe se ele é um problema trabalhista, se ele tá com raiva do patrão, ou se ele simplesmente precisa do dinheiro agora para poder pagar as contas de casa. Se é um divórcio, você não sabe se a pessoa tá apanhando em casa, você não sabe se ela quer divorciar, você não sabe se faz tempo que eles estão assim ou se é a primeira briga. Entende? Então, entender a vida da pessoa, entender o problema dela e muitas das vezes a solução não é uma ação na justiça ou administrativo. Exemplifico. Um cliente foi mandado embora de uma empresa, veio aqui no escritório, e aí ele me contou toda a história triste de que o cara mandava ele andar num caminhão que estava tudo errado, o caminhão não tinha cinto, que estava sempre com excesso de ponto, etc, etc, etc. Contou tudo de errado. E eu fui anotando tudo. E parecia um atendimento trabalhista. Aí eu falei, mas desse jeito aqui é trabalhista, eu mexo com trânsito, mas não entendi. E ele foi falando, e eu não matei não, fui perguntando, e fui evoluindo, e fui perguntando. E aí me conta e tal. E aí ele contou que o patrão era muito bom, ele contou que o patrão transportava aquelas máquinas grandes e que sempre passava, tinha que furar balança e etc. E que aí ele tomou um monte de multa e que depois disso ele ainda foi mandado embora, que ele estava indignado com isso e que agora ele não conseguia prestar serviço porque por conta da quantidade de pontos que ele tomou por culpa da antiga empresa do patrão, ele não conseguia pegar frete porque as pessoas consideravam ele como um motorista de risco. Uma coisa liga na outra. E aí eu fiquei pensando, tá, ação na justiça trabalhista, por conta dos prejuízos e por conta de ter sido mandado embora, indenização e etc. E, no caso de trânsito, eu precisaria ver essas infrações, ver essas multas, ver os prazos dela, ver a responsabilidade de cada uma e saber o que eu poderia fazer, se seria um recurso administrativo ou se seria uma ação na justiça. Agora pensa, se eu fosse pedir todas as notificações, todos os prazos, tudo isso para a pessoa, quanto tempo eu demoraria para poder saber se o caso dele era viável? Ao invés de eu fazer isso, o que eu fiz? Eu falei, cara, entendi demais, acho muito sacanagem o que ele fez, tá errado isso. Primeiro ele estoura, acaba com a tua carteira, depois te manda embora e agora ficou esse pepino pra você resolver. Vamos fazer o seguinte, fala com ele, pergunta se ele tem intenção de fazer um acordo em relação a isso ou se é você que vai ter que arcar. Fala que você já procurou um advogado e que o advogado falou que tem solução, mas que você quer ver com ele sobre quem vai pagar. Se é ele, se é você ou se é os dois. E se ele for pagar, eu passo um preço que te ajude, né? Eu faço de tudo para poder resolver o quanto antes. Mas se for você que vai pagar, eu te faço um valor menor de início e coloco para você pagar o restante no final. Porque se tiver que entrar com uma ação na justiça por conta do trabalhista e ainda salvar tua carteira, a gente faz esses dois separados, tá bom? Cara, tá bom. Passei a proposta de quanto seria e falei pro patrão me ligar. O patrão não quis pagar e ele tá pensando como que ele vai pagar ou não. Agora imagina se eu tivesse analisado aquele mundo de documentos, dado a solução e agora ia estagnar. Porque ele não quer pagar porque ele não tem dinheiro, porque não tá com trabalhista. O patrão não quer pagar porque ele quer fazer um acordo com ele antes. E aí eu não faço trabalhista. E aí eu até falei pro cliente, né, que se for o caso, a gente faz ou então indica alguém para poder resolver esse problema dele. E aí o cliente não sabe o que faz porque não trata-se de uma solução jurídica, mas sim da decisão que ele vai tomar na vida dele. Então por que eu tô te contando isso? Mas você tá falando de quebra de objeção? Tá falando de
ele falou uma coisa e você não gastou tempo com o documento. O que tem a ver com o interrogatório? Tem a ver o seguinte, se fosse um interrogatório, ele não confiaria em mim. Ele simplesmente saberia que ele tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e que ele tem que entrar com uma outra ação. Só que eu gastaria tempo demais para descobrir isso e quando eu fizesse a proposta para ele, não ia chegar em lugar nenhum. Então, você não precisa ter a solução técnica e jurídica no início do atendimento. O que você precisa? Você precisa saber o que resolve o problema desse teu cliente. E nesse cliente, o que resolve? É o patrão pagar, no caso, o início, seja para a gente entrar com ação trabalhista ou com ação na justiça, e pagar os dias que ele está parado, porque ele não está conseguindo fazer frete. Então, o primeiro passo é esse, é regularizar as contas dele de agora. Segundo passo, o que é mais importante para esse cliente? Você acha que ele quer ganhar na justiça do trabalho e receber uma fortuna? Você acha que ele quer tirar a pontuação dele? Ou ele quer simplesmente poder já começar a fazer os fretes dele de novo? Então, o que eu fiz? Ao invés de eu fazer tudo isso, eu falei assim, cara, por que você não tá conseguindo os fretes? Não tô conseguindo os fretes porque a seguradora fala que eu sou um cliente de risco. Entendi. Então, para resolver isso, eu te cobro X reais. Aí ele, pode fazer. O que eu fiz? A solução não era jurídica, era o lugar que ele estava tentando fazer os fretes, que estavam cotando e estava com esse problema. Então, a forma de eu resolver é suspender a pontuação da carteira dele. Então, para eu suspender a pontuação da carteira dele, é só eu entrar com uma ação na justiça, independente de qual seja, ou recorrer. Se eu fizer o recurso de todas as multas que estão lá, elas vão ficar suspensas. E aí ele volta a dirigir normalmente e para de ter esse problema. Ter o trabalhista para poder depois entrar na justiça, fazer acordo, ou até mesmo para, sei lá, decidir se vai tirar essa pontuação da carteira dele ou não, se vai sair ou não, aí é outra história. Porque o medo dele é, como a pontuação entrou, são 12 meses na carteira dele. O que eu quero? Eu só quero suspender ela. Se depois der errado, é outro assunto. Mas hoje ele quer voltar a dirigir. Então, você precisa entender qual que é a dor, o problema do cliente, para em cima desse problema você dar a solução. E a solução não é o nome da ação na justiça. A solução é o que resolve o problema dela para hoje. Entende? Então, o interrogatório, ele serve para você saber se é viável. Então, o que eu te aconselho? Primeiro, você faz a conexão com o cliente, você entende sobre o caso dele, você se apresenta uma solução, faz ele confiar em você, porque você é um advogado, e se você não confia no seu trabalho, quem que vai confiar? Então, o primeiro passo é esse, né? E aí, a hora que a pessoa entende que você está preocupado em resolver o caso dele e não em ganhar dinheiro, fica muito mais fácil. Porque se eu tivesse interessado só em vender um contrato, a hora que ele me perguntou, eu falaria assim, olha, para entrar com ação no Justiça do Trabalho, cobro 35% e tal. E nesse aqui, para poder resolver a pontuação da carteira, fica R$5.000. Ele ia falar, nossa, mas eu tô sem esse dinheiro. Ou seja, eu não tô me importando em resolver o problema dele, só tô passando uma proposta. Aí realmente não fecha o contrato. Porque você tem que viabilizar isso pro cliente. O problema dele, além de estar com essa pontuação na carteira, o problema dele é não ter dinheiro agora, porque não consegue pegar trabalho. Então eu tenho que resolver primeiro esse problema para depois vender o resto. Então a hora que eu resolver isso aqui, aí eu posso oferecer para ele um trabalhista e depois ainda posso oferecer para tirar a pontuação pro resto dos meses. Por mais que agora eu tô dando um Tilenol, eu tô tipo assim, resolvendo a dor de agora. Mas para realmente tirar a doença, resolver como um todo, vai ser depois. Então você tem que entender isso. E interrogatório não resolve, gente. Tá? Porque o cliente ele se sente acuado. Você faz um monte de pergunta, o que ele não sabe, ele vai te responder só depois, e aquilo que ele sabe, ele vai te responder só aquilo, e você dificilmente vai identificar a real dor dele. Então, olha os teus atendimentos no WhatsApp, olha as mensagens que você mandou, e se tiver muita pergunta direta, sempre assim, querendo saber se o caso é viável ou não no começo, o teu erro provavelmente está aí. Então, nesse começo de atendimento, vamos dizer assim, sei lá, as primeiras mensagens, as primeiras conversas, a ligação, não se preocupe em saber se o caso é viável. Mas, Luiz, todo mundo fala o contrário, fala que se não for viável, aí eu gastei tempo à toa. Olha, você pode ganhar uma avaliação no Google, você pode ganhar um cliente que futuramente pode pedir outra coisa. Na advocacia, gente, a gente não pode seguir à risca tudo que as outras áreas fazem. Porque pode até ser que o cliente não compre de você hoje, mas toda vez que ele precisar de um advogado, ele vai lembrar de você, porque você atendeu ele de forma humana. Você preocupou muito mais em ajudar ele do que em fechar contrato. E preocupar com a pessoa é o que mais faz fechar contrato. Fechar contrato é se preocupar com o caso da pessoa e fazer uma proposta que caiba no bolso dela. Para ela querer uma proposta, você tem que mostrar que você teve um caso parecido ou que você sabe como resolve. É só isso. Agora, mas só isso é fácil, né, Luiz? Assim, tem vários passos dentro disso. Mas se você não demonstrar, não comunicar isso, você vai emperrar em qualquer outro momento do atendimento. Fechou? Eu te encontro na próxima aula.